Pô, Tatá, você trocou de óculos. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Tô aqui com meu brother, professor Carlão. Que bom, esqueci o óculos no carro, mas o André da Ômega me emprestou o óculos dele. Então você pode gravar de óculos, você pode gravar sem óculos, você pode gravar de roupa, pelado. Aqui dá jeito pra tudo, meu guerreiro. Pelado eu não vou, que vai dar uma caída na audiência. A gente não, né? Vamos deixar pros concorrentes aí. Porque estão falando que a gente tá quase passando o flow. Não, daqui a pouco eles têm que ficar pelado pra comer nós. Exatamente, estamos voando, garoto. Moçada, prazer enorme. Mais um episódio, mais um ano. Tamo aí, viemos pra ficar, não vamos parar e vamos estar sempre o quê? Faturando, que faz parte da regra do nosso modo de produção. É isso aí. A gente vai falar, evidentemente, do nosso patrocinador, a Zap Autoescola, que é uma autoescola excepcionalmente boa. Não, os caras são campeão. É impressionante como eles são bons no serviço de autoescola. A Zap, tá de Zap, você já sabe, né, parceiro? Não, é truco. Vai pra cima, sei, não tem como. A Zap Autoescola fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista, na cidade de Garça. Garça é uma cidade na região de Marília, fica nem a meia hora de Marília, vale muito a pena ir lá na Zap resolver sua vida. Tem carta A, carta B, carta A e B, curso de renovação, curso de reciclagem, tem curso de tudo que você precisa, e aí lá você procura um caboclo que tem mais ou menos esse perfil estético aqui. Esse é o shape dele. Chamado Flavinho. Esse é o Dumbledore. Mas chega lá e fala assim, olha, vim atrás do Flavinho, ou ele vai estar lá te ajudando, ou ele vai estar jogando um videogame que eu tô ligado que ele gosta, e aí ele vai dar um desconto para você sensacional, para você não ter dúvida sobre qual serviço procurar. Zap Autoescola. E os investimentos? Não, tá voando. Ele já te deu a letra, né? Tá voando aí, ó. Rapaz, putz, eu tava falando com o Flavinho esses dias aí, e falando exatamente dessa coisa do crise, como supera a crise, e mudança, o século XXI, e aquela coisa toda. E eu tenho um pensamento que é o seguinte: ou você vai pra frente, ou você já tá perdendo. Tá atrás nem pra pegar impulso. Nada. E o Flávio falou, cara, tô fazendo uns investimentos pra deixar a autoescola cada vez mais top de linha. Então, bicho, chega lá, conversa com o Flávio, que você vai ter um atendimento campeão, você vai ter ali um serviço de primeira linha, com o melhor maquinário possível. Vai tirar aquela carta filezinho, vai sair lá no Veloz e Furioso. É o Braia. Só o Braia, só piloto de fuga. Cara, quando eu tirei minha habilitação, isso foi 2010. Acho que foi 2010. Eu lembro que o instrutor não deixava eu engatar terceira. Era primeira, segunda, primeira, segunda. Eu falei, mas e na vida? Como é que eu vou fazer? Ele, não, aqui é a regra, primeira e segunda. Na vida o problema é seu, né? Na vida, ó, sei que se foda. E na Zap, não é assim? Não, na Zap... Que isso, até cabo de... Como é que fala? Cavalo de pau. Até cavalo de pau. Fenemezão aqui na dupla, ó. Isso aí é um negócio que eu tenho vontade de ver ao vivo, cara. Aconteceu. Eu nunca vi também, não. A pra cima é a normal e a pra baixo é a reduzida, é um lance desse, né? Os caras pegam tudo lá na Zap, esse esquema. Não, aprende tudo. Vamos pro nosso cross. Carlão, hoje a gente se propôs a falar de uma coisa que não é exatamente uma coisa agradável, mas é uma coisa muito, muito atual, e a gente tem que falar, que são essas porções de tragédias e desastres e acidentes, ou supostamente acidentes, que têm acontecido no estado de Minas Gerais. Tem toda a questão dos alagamentos, teve deslizamento em Brumadinho, risco de rompimento de barragem, e é claro, esse fenômeno mais recente, mais assustador, que foi aquele pedaço gigantesco de quartzito que caiu num dos cânions lá da represa de Furnas e acabou levando algumas vidas inocentes. Se eu não me engano, até onde eu acompanhei foram 10 óbitos. Isso. E acho que hoje
ou mesmo ontem, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, encerrou o processo de busca de desaparecidos. Quando eu vi isso acontecer, eu fiquei muito jaz, muito estranhado. Por quê? Eu já tive lá. Eu tive lá mais ou menos final da graduação, 2011, 2012, e aí eu me lembro de ter uma sensação muito esquisita. Aquilo ali fica na borda do Parque Nacional da Serra da Canastra. Sim. Um parque nacional é uma delimitação de território que tem especificidades de cuidado muito particulares, porque um parque nacional está dentro de um sistema de proteção, que é uma unidade de proteção integral do espaço, dentro de uma lei. Essa lei se chama SINUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação, e existe desde os anos 2000. Para resumir, para falar o português bem claro, se você está numa área de proteção integral, você não pode morar, você não pode desmatar, você não pode fazer churrasco, você não pode poluir, você não pode fumar, você não pode quase nada. Porque a ideia dessa lei, na verdade, é reservar este espaço de maneira a conservá-lo o quanto for possível, o máximo de tempo possível, porque ele tem alguma característica ambiental prevalente que não pode ser deixada de lado. No caso do Parque Nacional da Serra da Canastra, é a nascente do Rio São Francisco. Sim. Então é uma enorme importância. Se eu não me engano, as possibilidades elas agora são abertas para turismo, Isso. Mas no começo era só para dinâmicas educacionais. Exatamente. Só para dinâmicas educacionais. E aí eu fui na Serra da Canastra, eu fui em Cachoeira de Cascadanta, mas lá que é um pouquinho depois da nascente. Anos 80 eu fui. Né? Então faz muito tempo, eu era criança. Sim. Agora, toda essa lei, se eu não me engano, vem do governo Fernando Henrique. Dos anos 2000. Né? Acho que é isso, né? Finalzinho do governo Fernando Henrique. Exatamente. E aí, onde que me gerou estranheza? Quando eu estive lá, primeira coisa, é uma área grande, de uma relevância ambiental incrível. Pouquíssimos funcionários. Vou te falar uma besteira. Na Serra da Canastra, eu vi, quando eu estive lá há alguns dias, 3 ou 4 funcionários. Como que uma área desta relevância ambiental e deste tamanho tem meia dúzia de funcionários trabalhando? Ali, efetivamente, concretamente, não sei. Como tem muito pouco funcionário, a fiscalização da área deixa muito a desejar em inúmeros aspectos. Por exemplo, do começo da trilha até a Cascadanta é um caminho um pouco sinuoso, é um caminho um pouco perigoso. E lá na Cascadanta, propriamente, que é a maior cachoeira, é extremamente perigoso. Muito. Tem muita pedra solta, muita rocha pontiaguda, formação de limbo, e o próprio lago da Cascadanta tem dezenas de metros de profundidade, justamente por causa do intemperismo direto daquela cachoeira. Então ali é basicamente assim, entrou, morreu. É melhor você nem chegar perto daquilo. E aí aquilo aberto à visitação é um pouco assustador. A montante da Cascadanta, você tem alguns mirantes que dão visão para os canyons, para os tais dos canyons, onde as lanchas passeiam. Ali não tinha, há menos de 10 anos atrás, nenhum aviso, nenhum parapeito, nenhuma grade, nenhuma corda, nada. Você pode chegar à beira de um precipício de 40, 50, 60 metros de abismo sem nenhuma proteção. Ou seja, é óbvio que em algum momento ia dar uma bosta. Tragédia anunciada. Agora, passando a bola para você. Esses dias a gente estava numa viagem e você fez um comentário muito feliz que você falou o seguinte: num país onde um fiscal ganha pouco, é claro que vai dar merda em muitos setores. Exato. Porra, um fiscal que controla avanço de desmatamento, que ganha 3, 4 conto, é justamente pro desmatamento avançar. Porque uma tora que você corta, você paga esse fiscal facinho no Surbor num ano inteiro. Uma. Você tá entendendo?
Então eu gostaria que você comentasse quais foram as suas impressões sobre isso tudo, para a gente fazer uma avaliação mais técnica daqui a pouco. Cara, é muito louco isso, né? Primeiro, resgatando aí esse comentário, eu preciso fazer um recorte. Não é porque você ganha pouco que você vai ser corrupto. Exatamente. Não é porque você é pobre que você vai ser ladrão. Exatamente. Certo? Pobreza não tem nada a ver com caráter. Com caráter. Todavia, quanto pior remuneração o trabalhador tiver, quanto maior for o impacto do consumo, do capital sobre essa pessoa, maior a chance dela ser suscetível, dela ser corrompível. Certo? Você é professor. E se um aluno falar para você que vai te dar uma caixa de cerveja para você melhorar a nota dele, você vai mandar ele a merda, você vai chamar a coordenação, ou você vai rir da cara dele. Afinal de contas, eu posso comprar. Afinal de contas, o que ele está te oferecendo é uma coisa ridícula, né? Você pode comprar muitas caixas de cerveja todo mês. Agora, se você estiver passando fome e ele te oferecer uma cesta básica, só para você fazer um rabisco, a chance dele conseguir isso aumenta muito. Então o comentário é nesse sentido. E isso atinge o Brasil inteiro em todas as dinâmicas. Eu entendo que esse é um grave problema do Brasil. A desvalorização do trabalho do trabalhador como um problema de infraestrutura brasileira. Exatamente, porque é feito de caso pensado. Isso não é vou pagar mal pro cara porque eu não tenho dinheiro. É um projeto para dar errado. Exatamente. Quem faz. Vou fazer assim para dar aquilo lá. É um jogo de xadrez muito bem feitinho. Com relação ao que nós estamos vivendo, cara, é muito louco, porque quando eu era criança, eu me lembro que chegava no verão e vem chuva pra caramba, e eu assistia sempre os problemas na televisão dos morros no Rio de Janeiro. Desmoronava a favela e tal. E eu lembro meu avô, era um cara muito radical, e ele falava, também, que esses caras vão morar aí? Né? Eu era moleque, eu ficava naquela, mas se ele for morar aí, não é porque ele curte, né? Mas, vai falar o quê? Toca o barco. Mas eu me lembro sempre do jornal, ao noticiário falar que aquilo era um problema, que a chuva ia acontecer. O problema é que nós estávamos errados. Era um problema urbano-social. Com o passar do tempo, eu comecei a assistir, eu sou mais velho que você, eu comecei a ver muito mais notícias de problemas vinculados a questões naturais. As chuvas gerando mais estrago, raio matando mais gente, a seca prejudicando mais localidades, e aí quando vem a chuva regaça com tudo, enfim. E eu me lembro no meio dos anos 90 da grande descoberta que foi o El Niño e Laninha. Que ninguém falava disso antes. Isso veio ali. Mas natureza. Impacto da natureza. Hoje, nós já falamos muito de como nós geramos problemas, e esses problemas ambientais vêm intensificando as dinâmicas da natureza. Então, quando é para não chover, não chove por muito mais tempo, com mais intensidade. Quando vai chover, chove mais. O impacto é maior. E vem poeira de lá, poeira de cá, um monte de coisa. Então, eu entendo que nós estamos agravando problemas que já existiam. Não resolvemos a questão social e ainda geramos um problema ambiental terrível. Terrível. Quando eu era molequinho, você gosta de carnaval? Gosto. Eu gosto muito de carnaval, muito. E eu ia assistir, eu desfilava na escola de samba de Jabuticabal, né, do meu bairro, eu ia assistir os desfiles. E tinha uma mulher que cantava na escola de samba da Ponte Seca, que é um outro bairro lá, que ganhava sempre os carnavais. E quem cantava era Dita Preta. E teve um carnaval que ela ganhou estourado, que a música que ela cantava, o refrão dizia assim:
deixa chover, deixa moiar. Ai de mim se não fosse o Jatobá. Jatobá era o vereador da cidade, que ajudou a Dita Preta quando teve uma chuva muito forte na cidade e a casa dela desbarrancou. Então a música vinha falando disso e foi o samba campeão. Eu entendo que nós estamos cada vez mais entregues a isso, por conta da somatória do problema político, do problema social e da questão ambiental. Eu acho que isso é um grande problema. E lá em Capitólio, cara, você sabe, a gente dá aula de geografia, você sabe que não é o meu forte a geografia física, mas que aquele tipo de cânion, aquele tipo de paredão, ele vai acontecer aquilo N vezes. E que aquilo é incontrolável. Que aquilo faz parte da dinâmica. Se tem vegetação, na chuva tem infiltração, tem dilatação, calor, frio, expansão, retenção, vai ter ruptura. O mais interessante de tudo é assim, se você pegar um geólogo que estudou o primeiro termo numa universidade quebra-rola, ele olha, ele sabe que vai cair e ele sabe mais ou menos quando vai acontecer. Sim. Porque não acontece do nada. Não é do nada, vem dando sinais. O mais interessante é que se você observar a produção da grande mídia sobre esse evento, a produção do jornalismo, a produção de grande parte da internet, é assim, que fatalidade, que acidente terrível, que imprevisibilidade, quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Quem mexe com um objeto de estudo chamado litosfera, ou a parte sólida ou a parte rochosa do planeta. Dá para saber e tem que saber, porque ali é a borda de um parque nacional, caralho, que é criado através de uma lei. É muito absurdo um negócio desse. Eu abri o manual panorâmico do Parque da Serra da Canastra para ver se o cânion está exatamente dentro do parque. E não está. Mas o cânion, ele está numa área que se chama zona de amortecimento. É tipo assim, se você está na fronteira de um país, tem a área de fronteira que resvala num grande perímetro como área estratégica de certas atividades. Ali você tem que ter polícia federal, ali você tem que ter polícia rodoviária. Com o Parque Nacional é a mesma coisa. E o cânion está dentro dessa área. Então veja, esse cânion ele é alagado por causa da usina hidroelétrica de Furnas. A usina hidroelétrica de Furnas foi construída, se não me falha a memória, no final da década de 1950. Foi a primeira grande usina hidroelétrica no sentido de dar um pouco de abastecimento para a região industrial do país, para não acontecer mais aqueles apagões diários, como acontecia. Depois veio Ilha Solteira, depois veio Itaipu, mas a usina de Furnas ela deu uma salvada no tino. Então aquilo sofre intemperismo na base dos cânions há mais ou menos uns 70 anos. Então veja você que não é do nada. A fratura que gerou o desabamento, aquela fratura está ali faz 10 anos. E sabe qual que é o mais curioso? Ela faz barulho. Você está do lado de um paredão de pedra, você ouve pá, pá, pá. Não é normal. Vou tirar uma selfie ali. Você está dirigindo seu carro, pá, 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 você segue o pau, parceiro, você está loucão. Isso não é normal. A não ser que alguém esteja te dando tiro. Você abaixa, parceiro. Agora só em filme de ação, né? Ali o que aconteceu foi o seguinte, aquela rocha se chama quartzito. Ele é uma rocha metamórfica. Toda rocha metamórfica ou vem de uma rocha sedimentar ou vem de uma rocha de formação ígnea, vulcânica. No caso do quartzito, vem do arenito. O arenito origina o quartzito. O arenito, ele tem porosidade, ele tem marcas de litificação, como se fossem microfendas entre as diferentes partes da rocha. Quando um arenito origina outra rocha no processo de metamorfismo, resta uma certa herança. É tipo assim, o quartzito é bem parecido com o arenito em vários aspectos. E um dos aspectos da rocha é que ela é frágil.
ela é muito delicada, sobretudo exposta à água, sobretudo exposta a um processo de insolação tropical, ou seja, é exatamente o cenário dos cânions. Então, na verdade, aquelas pessoas que sofreram um acidente, as pessoas que infelizmente vieram a óbito, elas foram vítimas de um processo de negligência. Não foi uma coisa, digamos, somente acidental. Foi um acidente produto de um descaso, assim como foi em Mariana, assim como foi em Brumadinho. Você está entendendo? Agora, veja, está acontecendo numa cidade, se eu não me engano, chamado Pará de Minas, uma grande evacuação, porque uma usina hidrelétrica não aguentou a quantidade de água e ela está com risco de romper. Ela está vertendo, né? Ela está vertendo, abriram as comportas e não dá conta, porque esse verão ele está excepcionalmente chuvoso, sobretudo por causa da umidade que vem do norte do país. Muito bem. O que o poder tem que fazer? Tem que evacuar as pessoas. Mas isso gera resistência. Claro, é a casa da pessoa, é a vida da pessoa, é o carro da pessoa. É claro que vai gerar resistência. É responsabilidade das instituições que administram esse processo de evacuação trabalhar na resistência. Você imagina em Chernobyl, explodiu o reator nuclear. É óbvio que gerou resistência. E as pessoas foram tiradas dali do mesmo jeito. Porque se não sair, morre. É simplesmente assim. E é responsabilidade do Estado. É responsabilidade do Estado. Agora, me parece muito curioso, e aí eu vou passar a bola para você, que já estou falando pra caramba, essa necessidade capitalista que nos é introjetada no cérebro, que se você não viajar, que se você não fizer turismo, que se você não gastar o seu dinheiro nas férias, que se você não passar a viagem no cartão de crédito, você vale menos. Essa, digamos, mercadoria de vender uma imagem de sucesso a partir dos lugares que você frequenta leva muita gente a fazer besteira. Certo? Então hoje a gente observa no Brasil uma avalanche de casos de Covid, de grande modo que esta avalanche está associado à grande noção de que você precisa viajar. É claro que é uma onda menos grave comparando com as que já houve, porque ela tem matado menos, mas ainda é preocupante pra caramba, porque pode gerar variante, enfim. E a gente também não sabe ao certo o que pode acontecer a partir daí. Mas vamos lá. Mas veja só, essa dinâmica que você falou, eu vou tentar ser bem breve com relação a isso, que é o seguinte: há 30 anos, quando você falava de férias, entendíamos que era um momento de você descansar. Onde? Em casa. Então, você cuidar daquelas coisas de casa que você não tinha tempo de cuidar, arrumar aquela porta que tá ali faz mês e você não tem tempo de ajeitar, fazer aquelas idas no banco que você não tem tempo normalmente, então você vai no banco resolver aqueles BO, dormir até mais tarde, fazer um churrasco, fazer uma coisa mais de boa. E eu me lembro que quando falava de viajar nas férias, vou para tal lugar, as primeiras pessoas da minha família que começaram a ter isso eram umas primas minhas que tinham uma situação financeira diferenciada. Ela não era rica, mas era uma classe média, média alta, bem consolidada. Meu tio tinha um emprego muito bom numa empresa muito boa, tal. Então, minhas primas, elas foram as primeiras pessoas que eu conheci que foram pro Play Center, as primeiras pessoas que eu conheci que iam passar final de semana na praia, as primeiras pessoas que eu conheci que foram pra Disney, aquela coisa assim. E de uns tempos pra cá, eu percebo que muito mais gente vive essa dinâmica de viajar.
Só que esse muito mais gente não está inserido naquela condição de trabalhar numa empresa de grande porte, ter um grande salário e conseguir fazer algumas coisas. Eu não sou contra a pessoa viajar, conhecer vários lugares, acho legal pra caramba. Mas eu tenho uma restrição muito grande a essa necessidade. E isso, companheiro, é a mesma coisa disso aqui. É a mesma coisa disso aqui, é a mesma coisa disso aqui, e disso aqui, e de tudo que a gente quiser colocar. Que está vinculado a um capítulo bem interessante de um livro chamado O Capital, que é o fetiche da mercadoria. A mercadoria, quando ela ganha o seu fetiche, impõe-se às pessoas a ideia de necessidade. A gente estava conversando ontem, você falou do celular, que hoje tem um celular, tá na versão 13, você comprou usado da versão 6 e tá te atendendo super bem. Você tá tranquilo, você tá beleza, tá funcionando, pra você tá bom pra caramba. Mas tá cheio de gente pagando 24 pagamentos para conseguir comprar a versão 13. Então você imagina quantas e quantas pessoas, para poder tirar foto e pôr no Instagram de que ela foi lá em Capitólio, de que ela andou de lancha, não fizeram essa dívida. E para tantos outros lugares. Essas pessoas que infelizmente morreram, que são vítimas dessa negligência, elas não são vítimas só dessa negligência. Elas são vítimas desse sistema desumano que faz com que as pessoas gastem fortunas para ter casas cada vez mais confortáveis e, ao mesmo tempo, não fiquem nas suas casas. É isso mesmo. Certo? Isso é uma verdadeira loucura. É isso mesmo. A sua casa tem que ter uma área de lazer. Você está morando numa casa legal agora lá, tem uma churrasqueira, num lugar legal. Puta, não é um lugar legal de ficar? Aí o que você faz agora? Viaja. Tchau, obrigado. Eu, porra, gasto uma fortuna pra poder ter aquele bagulho, velho. O que eu vou fazer agora? Agora deixa essa porra aí, que eu vou lá pra casa do caralho, pegar um trânsito, filha da puta, vou pegar Covid, vou... E nego fala, Carlão, você não vai viajar? Vou nada. Vou nada. O quê? Parceiro, eu tenho um princípio. Eu vou fazer uma viagem que eu consiga pagá-la à vista e ela não comprometa nenhum centímetro do meu orçamento. Isso aí. Agora, em tempos de Covid, nem assim. Tá? Eu não... Bom, eu quase morri, né, velho? Eu fui pro hospital, o nego falou, você tá com medo? Lógico, caralho. Vi a luzinha? Porra, eu vi a luzinha. Né? Eu vi a luzinha. Então eu não vou ficar dando essas brechas. Mas, cara, é essa loucura. É, pode crer. É essa loucura. Essa porra dessa necessidade que nego enfia, não sei o que você precisa. Se nós tirarmos essa palavra do nosso vocabulário, o tanto de dinheiro que vai sobrar na nossa conta, mas é muita coisa. Tanto de aborrecimento que a gente vai economizar, é uma coisa louca. Certo? Bom, a gente tá acabando as férias, vamos voltar pro trampo. Você vai ver, todo mundo vai chegar pra você e falar assim, e aí, Tony, beleza? Como foi de férias? Pô, legal, viajou pra onde? Não, não é viajou. É viajou pra onde? Porque parte da premissa é que você tem um salário legal, logo você vai viajar. Como você não vai viajar? Aí você fala, fui pra lugar nenhum. Falou, louco. Que bosta de vida, hein? Porra, por quê? Ficou doente? Eu não, caralho, eu gosto de ficar na minha casa. Pô, tinha uma pá de livro lá que eu queria ler. Vou ler a porra do livro. Comprei o livro. Quantos livros você tem que você não leu? Muitos. E aí, o que você faz? Viaja. Sacou? É essa merda, bicho. Ai, Carlão, caramba, bicho. Eu acho que a gente tá perto já de fechar a tampa, acho que tá de bom tamanho. Mas eu só queria reiterar uma coisa que você já disse, inclusive, comentando a letra do carnaval, da Dita Preta. Dita Preta. É muito doido, porque eu tava olhando a quantidade de cidades que estão prejudicadas por causa das chuvas. E as cidades não estão prejudicadas por causa das chuvas. As cidades estão prejudicadas porque a superfície das cidades não estão aptas a receber as chuvas que vêm de maneira natural. Uma das coisas que a gente não consegue controlar ainda é o movimento das macromassas de ar.
E no Brasil, durante o verão, atuam massas de ar que são quentes e que são úmidas. Isto é, por onde elas passam, elas provocam chuva. Não tem por onde. No Brasil, existem 5 grandes massas de ar. Dessas 5, 4 são úmidas. Então, é natural que nós tenhamos pelo menos uma estação chuvosa chamada verão, que é a mais chuvosa. Então, qual que é o correto? O correto é que as cidades tenham área de vazão, de galeria, de preservação às margens, de preservação da calha dos rios, porque uma bacia hidrográfica não é só o rio que você está enxergando. Uma bacia hidrográfica é um perímetro do espaço natural que compreende o transporte e o armazenamento da água. Toda a área de transporte está impermeabilizada, o solo não bebe mais nem 1 litro de água, então se chover 50, 60, 70, 140 milímetros, como choveu em algumas cidades, é claro que vai destruir tudo. Então, novamente, nós fizemos, ao longo da história brasileira, opções de urbanização muito infelizes. Tem que industrializar através do quê? Do carro. Tem que vender carro. Então você só faz estrada, só impermeabiliza, só põe rua. Porque se você colocar trilho, se você fazer hidrovia, você não vende carro. Aí você vende trem, aí você vende barco, aí você vende outras coisas, né? Então as cidades foram crescendo de uma maneira completamente adoecida e quando tem um evento um pouco mais chuvoso, milhares de pessoas inocentes pagam prejuízo. E pagam muito alto. Porque a pessoa perde tudo, a pessoa desespera, e isso pode inclusive fazer famílias entrarem numa estatística muito triste, que é a estatística do desalento, que no Brasil tem crescido, que é a estatística das pessoas que desistiram. Não é que a pessoa está desempregada, ela desistiu de procurar um emprego. Então, é bastante curioso como, na verdade, essas notícias que são graves, que são tristes, que são preocupantes, são mal noticiadas. Parece que, de repente, a culpa é da atmosfera. Então, mas isso também não é sem querer, cara. Isso não é sem querer. Eu sei. Agora, que nos entristece, a gente que tem um olhar especializado. É lógico, porque a televisão não vai, o jornal, a internet não vai falar a real, né? Falar qual é a pegada, tanto da falta de fiscalização, da falta de serviço público, da falta de Estado ali, quanto dessa loucura de viagens. Eles não vão falar porque eles ganham com isso. Claro, sem dúvida. Né? E veja, só para matar a cobra. Em 1999, eu fui passar um carnaval na praia. Primeira vez que eu fui passar carnaval na praia. Estava no 2º ano de faculdade, um amigo meu, a mãe dele tem uma casa em Mongaguá, e fomos para lá. E eu com esse hábito de assistir telejornal. Certo dia lá, a gente se preparando para poder ir pro fervo, eu tô assistindo o telejornal. Essa história é foda. Chuvas fortes no interior de São Paulo, cidade mais atingida, Jabuticabal. Fudeu. Na hora que eu olho, a casa que minha avó morava, a casa da minha família, é no encontro entre os 2 córregos que cortam a cidade. Eu tô olhando o telejornal, só vejo o telhado da casa da Dalva para fora d'água. Nossa. E tentava ligar, ninguém tinha celular, parceiro. Liga para um, liga para outro, até que o pai de um amigo meu conseguiu encontrar minha avó, viu que estava tudo bem, foi aquela loucura, morreu gente. Fora o prejuízo financeiro das famílias e tal, a minha teve muito prejuízo. Intelectualmente, um puta prejuízo, perdemos a biblioteca que meu avô demorou a vida inteira para juntar os livros. O Fusca, foi tudo. Meu Fusca ia ficar para mim, o Fusca foi para Kizumba, o Fusca. Mas, puta, essa do Fusca foi foda, cara. Mas, além de tudo isso, assim, uma coisa que ficou é... A prefeitura fez uma obra gigantesca na cidade. Gigantesca. E eu não vou falar pra você que não vai mais acontecer enchente ali. Mas olha, de 99 pra cá, nós não tivemos mais nenhuma enchente daquela magnitude e já choveu muito mais. A prefeitura fez obras, galerias, desviou uma série de coisas, incentivou na cidade jardim.
Claro. Não só a prefeitura fez muitas praças e com isso arborização e tudo mais, mas incentivou as pessoas terem nas casas delas espaços não concretados, sem cobertura artificial. E isso ajudou muito. Então, salve o rolê. Cobra do teu prefeito. Por que o prefeito não dá um descontinho no IPTU para quem tem alguma metragem em casa, na sua casa que tenha terra? Porque o que você faz? Você compra um terreno, a primeira coisa que você faz, cimenta tudo. Cimenta tudo, certo? Por que não isso? Quer dizer, falta Estado em muita coisa. É muito curioso, a gente vai assistir filme estrangeiro e o padrão urbano das principais e melhores cidades do planeta é um grande recuo entre a calçada e a possibilidade de você começar a construir sua casa. Para ter o jardim? Pode observar. E para que ter o jardim? Para aumentar a permeabilidade do solo urbano. Porque se a água, se ela não infiltra, ela vai para algum lugar. Exato. E aí, ou não. E água mole em pedra dura. Não precisa ser muito esperto para saber. No Capitólio já aconteceu. Exatamente. Então tá bom. Beleza, garoto? Carlão, muito obrigado. É nóis que é nóis. Tamo obrigado junto. pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Tamo junto, vem com nós que 2022 vai ser um ano muito produtivo, com muita ideia maneira pra gente trocar. Falou, gente. Galera, grande tchau, abraço. obrigado. Falou.